Olá, vamos aqui para a terceira parte da aula de República Velha. Esse é o canal Pílulas de História e vamos falar um pouquinho sobre a República das Oligarquias, a questão econômica e processo de urbanização. Bom, no ponto da economia, né, que tem para ressaltar aqui, primeiro, processo de dívida do Brasil. E isso vai se demonstrar aqui através do fato de que no governo Campos Salles vai ser instituído o chamado Fundo Loan, né? O Brasil estava com contas péssimas em 1898. A dívida após o fim da monarquia, o início da república, tinha aumentado de 53% em 10 anos, né? E aí o Campos Salles tenta fazer o Fundo Loan, ou seja, um refinanciamento. Faz um empréstimo de 10 milhões de libras com a casa Rothschild, né? Grandes banqueiros internacionais, e faz um acordo. Veja, você nos dias de hoje, 2022, 2020, na época do Plano Real, pode ver o Brasil, que apesar de sobressaltos, tem uma economia mais ou menos estável, né? Mas isso só foi ser realmente efetivado dos anos 90 para cá. Por quê? Durante toda a República, né? Seja ela a República Velha, na Era Vargas, no Estado Novo, na República Liberal Populista, de 46 até 64, ou no regime militar, apesar de haver taxas grandes de crescimento econômico, o Brasil sempre se demonstrou por ser um país muito endividado. Isso só foi mudar a partir, né, do governo Fernando Henrique, em 1994, né, quando começou-se a renegociar algumas dívidas com a FMI, né, houve uma garantia de dívidas, né, e aí, posteriormente, o Brasil foi amortizando essa dívida chamada externa, né, apesar de ter um aumento da dívida pública, o que na prática é uma dívida. Tanto no governo Fernando Henrique como no governo Lula houve melhorias, porém a dívida pública cresceu. Ora, cresceu, mas não a ponto de termos, né, problemas como tivemos no passado. Então, o Brasil hoje, apesar de ser economicamente ainda carecendo de melhorias, né, houve aqui, nesse contexto do ano 2022, agora final do ano, hoje é 29 de fevereiro, quando eu gravo essa aula, 28 de fevereiro, 28 de novembro. O que é que nós temos? Temos um processo do que ficou conhecido como teto de gastos, instituído no governo Michel Temer, e impede que os presidentes gastem a mais do que arrecadem, gastem a mais do que um limite, né? Isso também existe nos estados, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, era muito comum fazer-se muita dívida e estourar isso. Hoje, quando se faz através de jeitinhos, de recursos, mas há leis que impedem esse endividamento, né? Então, voltando aqui para o assunto, o Campos Sales dá como garantias, pede uma suspensão da dívida e dá como garantias aqui hipotecas e receitas do governo federal, né, como garantia de pagamento, e faz-se assim um severo programa de ajuste fiscal e monetário. Ora, o governo dele, ele vai fazer o quê? Aumentar impostos, reduzir gastos para diminuir a dívida. Essa política monetária deflacionista, ou seja, diminuindo a emissão de moedas, né, circulação, faz cair a inflação, os preços controlados, porém também faz a economia estagnar. Bom, do ponto de vista também econômico, vamos ver aí um foco na agroexportação. Nós vamos ver um desenvolvimento grande da indústria, né, principalmente aí o café. Assim como no Império, o café é o principal produto de exportação do Brasil durante a República Velha. Ora, temos outros produtos, mas é o café, né, que se torna um grande proeminente. Vou fazer, antes de voltar para o café, aqui um destaque para a borracha. No governo Rodrigues Alves, vamos ver aqui, né, um grande crescimento da borracha. Então, no governo Rodrigues Alves, vamos ver um certo estabilização econômica fruto do governo Campos Salles, né? Ele continua com política ortodoxa, né, mais rígida,
Porém, né, através de investimentos e investimentos externos, vamos ver melhoria na infraestrutura, né? E desenvolve-se aí, né, já no final do século XIX para início do XX, muitos brasileiros que iam ao norte, né, da exploração do látex. Então, temos uma fotografia aí dos chamados casulos de borracha, né? E é nesse período que o Brasil compra o Acre, né, o estado do Acre, um dos últimos estados a ser incorporado no território brasileiro, compra da Bolívia, porque os brasileiros estavam ultrapassando os limites da fronteira. Alguns conflitos, né? Mas, em resumo, o Brasil conseguiu resolver esses conflitos. É no governo Rodrigues Alves também, antes de continuar a falar sobre a borracha, que vai ocorrer a revolta da vacina, que será tratada mais à frente. Tá bom? Então, sobre o ciclo da borracha, o que é importante aqui? Vamos ver dois ciclos, certo? Primeiro, 1879 a 1912, ou seja, ainda no final do Império, início da República, e o segundo, nascido durante a Segunda Guerra Mundial. A borracha é principalmente um produto supervalorizado no mercado internacional por causa do seu uso, né, industrial, principalmente aí de pneus. A riqueza da borracha vai proporcionar uma Belle Époque amazônica. Então, esse termo Belle Époque, muito utilizado aí no início do século XX, final do XIX, para demonstrar um período de cultura, desenvolvimento tecnológico e arte na Europa, principalmente no assunto da Primeira Guerra Mundial. Mas aqui o que temos é chamada Belle Époque amazônica, né? Um período de riqueza dessa região, e aí vamos ver sistemas de eletricidade, esgoto, museus, cinema sendo construídos lá na região amazônica. Há um grande fluxo migratório de nordestinos para o norte, né? Porém, já havia tentativas de roubo das plantas, né, da chamada seringa, para outras regiões. E isso, né, o Brasil é incapaz de conter e isso vai levar dessas plantas para a Ásia, né, e vai fazer uma concorrência, uma crise. Somente hoje na região ali da Malásia tem muita seringueira. Voltando ao café, né, principal produto da economia brasileira, ele é marcado, né, por uma fase de grande esplendor, porém é um período em que também o excesso de produção vai levar à queda de preço. Ora, esse excesso produtivo e essa queda de preço leva o governo brasileiro a adotar uma política de proteção aos cafeicultores. Essa política de proteção, né, é um chamado Convênio de Taubaté. Notem isso, Convênio de Taubaté. Ou seja, né, vamos ver governos das províncias dos estados São Paulo, Minas e Rio de Janeiro comprando café para estocar e diminuir a oferta. Para que isso, professor? Por que isso? Para valorizar o produto. Raciocine comigo. O produtor produz demais. O produto fica estocado na fazenda. O produto é tentado vender, mas tem estoque. O comprador não consegue comprar tudo. Precisa do quê? Precisa acabar comprando só o que pode, mas o fazendeiro acaba tendo que ofertar mais. E para isso ele faz, digamos, promoções. Ora, tem muito produto e pouca demanda. Vai haver uma queda do preço. Porém, né, na safra seguinte, ao invés de diminuir a produção, como seria lógico, o que é que acontece? Eles continuam mantendo a mesma quantidade. E aí, a solução foi: o café é o produto do Brasil, a economia brasileira depende do café. Então vamos nós, governos, comprar o café dos fazendeiros. Lembre-se, nós estamos falando do período da República das Oligarquias, em que os presidentes, governadores, a maioria eram fazendeiros de café. Então era o dinheiro público, o dinheiro do Estado, comprando o café dos fazendeiros. Na prática, era o dinheiro público, o dinheiro do Estado, comprando o café deles mesmos. Para que esse objetivo? O que é que eles diziam? Vamos enxugar o café. Eles vendem uma parte e a outra parte o governo compra.
e o governo estoca esse café. Quando o preço cair, o governo vai lá e revende a preço alto e não vai ter prejuízo. Acontece que, além de ser imoral, de ser, né, usar dinheiro público para isso, deixar de usar para outras coisas, na safra seguinte os cafeicultores continuavam aumentando a safra, a produção mundial aumentando, e aí chega um momento em que o governo compra o café para queimar o seu estoque, ou seja, era nitidamente queimar dinheiro. Essa política era bastante criticada, mas ela foi exercida durante um bom tempo. Então tem aqui, né, críticas da revista da época, Caixa do Dinheiro da União, né, e aqui vemos o dinheiro da União sendo sugado, né, para a política do convênio de Taubaté. Mas também vamos ver o início de uma industrialização durante esse período. A partir de 1907, principalmente, vamos ver chegar aqui no Brasil as indústrias têxteis. Então tem uma numeração, vamos ver o boom de 1907 para 1920, principalmente onde? Principalmente em São Paulo, né? Onde o número de indústrias de 1907 a 1920 aumenta mais que 10 vezes, né? E o número de operários aí praticamente quadruplica. Isso em São Paulo e Rio de Janeiro. Basicamente, indústria têxtil e indústrias de bens de consumo não duráveis. Ora, mão de obra, principalmente dos imigrantes. Vamos ver a fala de muitos imigrantes aí, imigrantes principalmente em São Paulo, italianos. Problemas com todo o processo de industrialização, com a jornada de trabalho, baixo salário, sem lei trabalhista, movimentos operários, greves, e isso vai fazer com que nós tenhamos aí um período de tensão. Essa modernização, essa industrialização, né, vai levar também a um pouco de riqueza e vamos ver uma modernização urbana, final do século XIX e XX, né, olhando sempre para Paris. Então as grandes cidades vão abrir largas avenidas, novos bairros, fazer a canalização, começar a cobrir as canais, os rios. Né? Tem um documentário bem legal chamado Entre Rios, a urbanização da cidade de São Paulo. Né? Dá para ver como São Paulo, por exemplo, começou a cobrir seus parques e imitar o modelo europeu. Né? Vamos ver também no centro do Rio de Janeiro a demolição de imóveis, o desalojamento, deslocamento de famílias, o que vai aqui acabar, né? É começar o fenômeno da favelização, ou seja, tirar as famílias de cortiços e bairros nobres para poder urbanizar faz com que essas pessoas procurem regiões que não são adequadas. Então temos aqui, né, a política de embelezamento das cidades, o plano sanitarista, certo, para combater doenças. E ora atingiu principalmente as camadas mais populares. E isso é um dos fatores que vai levar à chamada revolta da vacina, o quebra-quebra nas cidades, né, por causa da política sanitarista de de acabar com os cortiços, né, que eram grandes casarões de péssimas condições de moradia, insalubridade, mas isso também é feito para abrir avenidas, construir novos parques, novas ruas, e a população acaba sendo migrando para outra parte da cidade, notadamente as favelas. É também aí onde na política sanitarista, né, de acabar com o esgoto, tudo mais, vai ser implementada vacinação, em que a população, né, não compreendendo, não sendo ensinada, acaba rejeitando e se revoltando. Tá? Então, temos aqui em São Paulo, a mesma região, a Várzea do Carmo, que virou o Parque Dom Pedro, justamente ilustrando isso, né? Como as cidades, ó, elas foram sendo reurbanizadas, né? Embelezadas. Aqui também em Aracaju, né? Vamos ver aqui sistema de abastecimento de água, de elétrico. Então é um período de modernização. Encerramos assim mais uma aula em que tratamos aqui da questão econômica, industrial e modernização das cidades.